SBT anda a ladeira abaixo. A segunda maior emissora do Brasil está despencando na sua audiência. E a gente vai falar depois da vinheta. Alô? Ah, não, peraí, liguei errado. Alô? Dona Rebeca? Rebeca Bravanel, por gentileza, poderia transferir a ligação? Ah, obrigado. Dona Rebeca, o que está havendo com o SBT, dona Rebeca? Final de semana agora eu botei no SBT, estava vendo vídeos que foram destaque na internet. Não gostei da programação. Eu tenho uma ideia a sugerir para você. Eu sei que você assiste a DN Degrau, né? Ah, qual é a ideia? É simples. Traz as sitcom pro SBT para preencher os buracos vazios. E tem algumas novelas aí que não tá dando muito resultado. Cancela, passa o carro, tá? Pronto. Galera, eu e Pedro Vovó Mafalda vamos dar nossa opinião sobre a programação do SBT. Pedrão, o que tá vendo com o SBT depois que o paizão foi embora pro céu? Meus netinhos, eu vou falar. Tá brincando? Cara, eu acho que as meninas estão se perdendo. Não queria falar isso, mas já falando, elas estão se perdendo, cara. Assim, recentemente a gente já viu os desastres do SBT. A gente já falou um pouco disso, vamos falar mais, né? Como o Serginho vai trazer informação pra gente, tão importante que não, o SBT comprou a Copa do Mundo. Galera. E, tipo, assim, eu acho que não vai dar dose não, né, Serginho? A Copa do Mundo de 2026 foi comprada para o SBT, para passar em 2026, sim, né? Eu tô fazendo sim. tanta redundância para falar. E Galvão Bueno foi contratado da Band para o SBT justamente para narrar a Copa de 2026. Sim. O futebol brasileiro não tem mais tanto destaque assim. Portanto, que tem jogos que não dá audiência nenhuma. Porque a seleção não vai bem das pernas, isso é fato. É verdade. E a programação, por estar toda embaralhada, trouxe agora Rubi. Rubi vai passar pela 4ª vez no SBT e já estreou com 2 pontos de audiência só no Ibope, ou seja, um fracasso total. Sim. Então, Pedrão, o que está acontecendo com o SBT, você sabe, eu sei, Fabiano talvez não saiba, é que eles estão tudo bagunçado, não trouxeram um diretor de verdade para trabalhar por trás dele, para ajudar na cronologia, não manteram a essência que o pai deixou, estão tentando inovar. Circo do Tirolipa não deu certo, aquele irmão do Felipe Neto também não deu certo, e muitas outras produções, né, Pedro? Sim, Serginho, olhe para a câmera. Assim, concordo com o Serginho nesse ponto. E outra coisa também, antes de vocês saberem, eu sou especialista aqui de novelas mexicanas aqui nesse canal, que eu sou o único que vê isso. Então eu posso falar. E eu sou especialista em Copa do Mundo. Depois da narrativa dele eu vou falar de isso. Copa. Então assim, Rubi, sim, é uma novela que faz sucesso, sim. Ela já fez sucesso, foi passada 4 vezes no SBT. 4 vezes, para você ver como ela é tão famosa como a trilogia das Maria do Bairro. Trilogia da Maria do Bairro. Acho que Maria do Bairro reprisou umas 10 vezes. 10 mil vezes, cara, já passou. Eu acho que eu vi quando era pequeno e tô vendo agora velho. Então assim, de qualquer maneira, Rubi deu certo. Só que o problema é que Rubi foi jogada num horário que é muito difícil. Primeiro, um horário que antes estava passando as novelas, os dorama, que não deu certo. Pelo visto, não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. A gente já vê isso, que não deu certo. Então, eles aplicaram a fórmula Rubi. E tipo assim, não deu certo também, pelo visto, por causa da quantidade de programação. Eles tentaram trazer coisas de internet, como a gente já falou, os podcasts, o Circo de Tiripa, o outro, e trazeram até um programa que, na minha opinião, eu acho legal, que é o Na Mira. No Alvo. Muito bom. Só que o problema é que ele, ainda de ser tarde, ele é polêmico. Então ele não dá isso. O Danilo, na minha opinião, é a primeira coisa que é melhor no SBT. Mas também o Danilo entra no mesmo caso do Alvo. É polêmico. Isso não traz patrocinador. E o que mantém a emissora é os publicidade. Isso aí. Então, cara, eu não sei o que essas meninas podem ser. A estratégia do Serginho que ele deu no começo
é uma boa estratégia. As sitcoms. As sitcoms, as séries e tal, trazer um Big Bang Theory, que é sempre muito famoso. Até recentemente vai ter um spin-off dele, e teve spin-offs. Lois e Clark, Lois ou e Clark. Superman e Lois, Sim. ou Smallville de volta. Mas será que isso vai... Vai. Eu não sei se vai tão funcionar assim, Serginho. Eu acho que vai, porque Todo Mundo Odeia o Chris e Eu, a Patroa e as Crianças estão dando muito sucesso na Record. Pica-Pau tá dando sucesso na Record. E Chaves está dando sucesso no SBT. Sim. E Chaves é uma sitcom. Então, investir em sitcom, não deixar, no domingo só tem o Celso Portiolli e a Patrícia. Coitado do Celso, ele pega 3 horas da manhã e vai até 11 horas da noite. E a Patrícia pega 11 horas da noite e vai até de manhã. Ou seja, os dois estão preenchendo uma lacuna muito grande. E os domingos do meu tempo, dos anos 80, anos 90, que estão muito fortes atualmente, traria muito sucesso, Pedrão. Sim, mas também você tem que entender que nos seus domingos, na sua época, não tinha certa concorrência que não tem hoje. A gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem streaming, a gente tem uma porrada de coisa que não tem como você fazer. É um mundo cão, Serginho. Isso é verdade, concordo contigo plenamente. Mas você tem que entender que existe uma guerra, primeiro, entre TVs abertas. Então, primeiro ele tem que liquidar o oponente dele da TV aberta para depois tentar brigar com a internet, que não vai conseguir. Isso é fato. Sim. Mas tem que brigar com a Globo, que é a maior concorrência dela atualmente. Primeiro, a gente sabe que a Globo ela é municiada por outra coisa. Sim, A gente sabe muito bem quem é. E a gente sabe também muito bem que a Globo, ela já perdeu força, mas ela não está competindo com as outras emissoras, está competindo com a internet. Sim, por quê? Porque ela não tem com quem competir. É tipo o Flamengo jogando com o seu Botafogo, bairro, entendeu? Salve, salve, nação rubro-negra. Então é isso aí. E voltando para o assunto da Copa do Mundo, meu avô, ele viu Pelé, Garrincha, Rivelino jogar. Nossa, hoje é Neymar. Meu pai Hoje é... viu Zico jogar, viu Júnior, viu Careca e viu Branco. Eu vi Romário, Bebeto, Ronaldo, Adriano Imperador e o Bruxo. E a geração atual estão vendo o quê, gente? Quem é o representante da geração atual? Fabiano não pode falar de futebol que ele se manifesta. Não, eu tô vendo Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison, ou seja, a pior geração. Então, galera, por que tu acha que a Globo não quis botar dinheiro nessa Copa do Mundo? Porque se ela quisesse, ela botava um preço lá em cima e comprava como ela sempre fez. Deixou pro SBT. Possa ser que eu me queime minha língua aqui, mas eu já tô vendo o futuro. Brasil eliminado nas primeiras partidas e ninguém vendo Copa do Mundo e a audiência lá embaixo, galera. É isso mesmo que eu tô já prevendo. Entrando um pouco numa outra seara, será que a Globo não conseguiu pegar? Porque a Copa de 2026 vai ser nos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá e, se não me engano, México. E tem essa briga aí, política, Estados Unidos, sanção pra lá, sanção pra cá. Será que não tem alguma coisa por trás aí que impossibilitou a Rede Globo? Que ainda assim é uma Copa do Mundo, né, cara? A audiência é gigantesca. Você falou uma coisa que é fato, mas tem que entender que a Globo é dona só não da Globo, né? Tem o Sport TV e dizem que ela tem uma sociedade com Cazé TV. Então, ou seja, tem vários veículos que poderiam ter comprado a licitação da Copa do Mundo, ter disputado financeiramente com o SBT e o SBT conseguiu comprar. Eu acho pelo fato do SBT ter conseguido comprar, porque essas outras emissoras não fez tanta questão em apoiar a Copa do Mundo. E, poxa, a Copa do Mundo é o maior evento do futebol nacional mundial, né? Sim, mas não tá tão grande hoje em dia. Cara, a gente vê o maior exemplo disso. Tá saindo o jogo hoje em dia, as eliminatórias antes da Copa, e basicamente ninguém tá se importando. Só fala que é canal de esporte, porque, óbvio, vai ter que falar para ter a notícia, e que os caras vão fazer isso. É muito melhor o cara falar sobre o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o que for, porque dá muito mais dinheiro e muito mais lucro para ele do que a Copa do Mundo, que ninguém tá se importando. Eu mesmo, antigamente, todo mundo, né? Às vezes faltava trabalho, faltava escola para assistir jogo da seleção. Hoje em dia eu prefiro estar na rua
fazendo mais entrega do que parar pra assistir a seleção brasileira. É verdade. E, Fabiano, voltando ao assunto, na época, antigamente, era feriado o jogo de seleção brasileira. Parava tudo, mercado fechava a porta, loja fechava, os bar ficavam funcionando porque tinha um telões lá pra gente assistir. Então eu vivi essa época que parava tudo para ver o jogo da seleção. Infelizmente, depois do 7-1, a seleção brasileira foi só se decaindo. E de lá para cá perdeu totalmente a credibilidade. É um esporte que hoje em dia a gente pode dizer, o Brasil não é mais o país do futebol. Eu acho que, Serginho, sinceramente, que não só perdeu o esporte. Muitas coisas foram mudando que lá fora a galera começou a fazer também um futebol que atraiu muito mais gente. A gente vê o Barcelona, você vê outros times grandes lá fora, que as pessoas preferem ver esse tipo de jogo com uma técnica e uma evolução muito maior, que hoje em dia é o vem e vai da seleção que a gente vê sempre, entendeu? Pedro, assim, os jogos nacionais, como o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americano, ainda dá muita audiência ainda para as TV. Só que o que não tá dando, assim, especificamente falando, é a seleção. O último jogo da seleção brasileira foi para Bolívia e perdeu para Bolívia. Ou seja, que tradição a Bolívia tem no futebol? Na minha opinião, nenhuma. Entendeu? Não é uma Argentina, não é uma Espanha, não é uma França que vem disputando títulos. Então, ou seja, daqui a pouco o Brasil tá perdendo para aquele time formado por operários que vão vir jogar aqui, cara. A programação do SBT, ela contém programas ainda que vale a pena você estar lá, conferir. Eu tenho, o Pedro falou e eu também tenho, a gente tem uma memória muito afetiva, a gente tem afeição, a gente tem um carinho pelo SBT, a gente torce por SBT dar certo, os programas maravilhosos que não pode sair da grade, que são o Ratinho, que são o Danilo Gentili, né, Pedrão? Sim. E a Praça é Nossa, esses programas são, para mim hoje, é o carro-chefe do SBT. Não, produções feitas no SBT. A gente pode falar que a gente não é patrocinado pelo SBT, se quisesse a gente aceita. Estou nesse ponto. Pô, chama a gente faz propaganda, mas a gente falou já do SBT mais do que a gente pode. Porque a gente já falou que eu tenho muita memória afetiva com eles e tudo mais, e a gente também. Então, assim, a gente torce para funcionar, mas sabe que é complicado, entendeu? A gente já falou o básico mesmo dos programas, e, cara, a única coisa que a gente pode fazer é ver se ela consegue, pelo menos, mudar esse jogo, né, Serginho? Vai mudar. Aquela ligação que eu fiz para tu, Rebeca, ó, abraço. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele joinha que é muito importante. E fica aí a pergunta para vocês no comentário. Qual sitcom vocês gostariam que o SBT reprisasse? A maioria das sitcoms que for votada lá nos comentários, talvez o SBT olhe. Talvez sim. E talvez vire até vídeo no canal. É isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.